Fala, meu povo! A aula de agora é sobre urbanização brasileira. Agora a gente verticaliza e passa a estudar o processo de urbanização no Brasil, principalmente o processo histórico. Bom, no caso do Brasil, nós fazemos parte do conjunto de países que é caracterizado por um processo de urbanização rápida, ou também conhecida como urbanização tardia. São aqueles países que se urbanizam principalmente a partir da década de 50. No caso do Brasil, a gente pode falar que a nossa urbanização ela tem início principalmente na década de 1940, estamos falando aqui do governo Vargas. Por quê? Porque foi Getúlio Vargas que colocou o Brasil no início de um processo efetivo de industrialização, e a gente sabe que a urbanização, ou seja, o crescimento da população urbana, tendo acesso aos equipamentos urbanos, ele está vinculado ao êxodo rural, que está intimamente ligado à industrialização, e esse processo de urbanização ele vai existir até a década de 1960. Aí você olha para mim e fala assim, ô Bruno, então quer dizer que a urbanização começa nos anos 40 e vai até a década de 60 quando ele para? Não. É na década de 60 que o Brasil passa a ser considerado um país urbano, tá? Na década de 60, o Brasil passa a ser um país urbano. O que isso quer dizer? Que a gente passa a ter a maioria da população urbana em relação à população rural. Por isso, se o Brasil é um país urbano na década de 1960, nós podemos falar que a urbanização do Brasil foi muito rápida. A gente deixa de ser um país rural para ser um país urbano no intervalo de aproximadamente 30 anos. Década de 40, década de 50 e década de 60. Pensando no processo europeu, por exemplo, de urbanização, associado às revoluções industriais, foi um processo que durou um século para acontecer, da Europa se transformar num continente urbano. O Brasil faz isso em aproximadamente 30 anos. Por isso, uma urbanização rápida. Que fica muito evidente quando a gente pega este gráfico, que mostra simplificadamente a evolução da população urbana no Brasil. Lá em 1940, nós tínhamos 30% da população brasileira urbana. Na década de 60, a gente chega perto aqui dos 40%, em 1960, melhor dizendo, e ao longo da década de 60 e início da década de 70, a gente passa a ter a maior parcela da população urbana. Então o Brasil se transforma num país urbano nesse intervalo marcado pelo gráfico, chegando em 2019 com mais ou menos 85% da população urbana. Por isso, se ao longo da década de 60 o Brasil se transforma num país predominantemente urbano, e na década de 40, quando inicia efetivamente a nossa industrialização, a gente era rural, com 70% da população rural, 30% urbano, o processo foi extremamente rápido. E essa urbanização acelerada, nesse intervalo entre a década de 60 e a década de 90, quando chega, então, perto dos 85% de urbanização, vai produzir um crescimento da população urbana muito rápido, que é o que a gente chama de urbanização, 30% de população urbana para 85% em 2019, urbanização da população brasileira atual é 85%. Esse processo vai acontecer de maneira muito rápida. E essa grande velocidade na urbanização, ela se deve aos processos de industrialização. Governo JK e governos militares, 50 anos em 5 JK, milagre econômico os governos militares, que acontecem exatamente nesse intervalo de tempo. Para a gente nunca esquecer que o êxodo rural e o processo de urbanização está intimamente ligado à industrialização. Se hoje a população brasileira é de 85%, a gente pode dividir a urbanização brasileira de acordo com as regiões. Tá? Norte, 73% urbano, Nordeste, 73%, Sul, 85%, Sudeste, a região mais urbanizada do Brasil, com 93%, e o Centro-Oeste, a segunda região mais urbanizada, com 89%. O Sudeste, esse processo de urbanização, muito ligado à industrialização do Sudeste. No Centro-Oeste não tem tantas indústrias, mas a propriedade rural é extremamente concentrada. Então, como tem grandes propriedades com poucas pessoas, significa que a maior parcela da população do Centro-Oeste não vive em área rural, vive em área urbana. Então, são motivos de urbanização diferentes.
apesar de, na história do Brasil, o principal motivo ser a industrialização. Só que esse processo de industrialização extremamente rápido faz com que as áreas urbanas cresçam muito e muito rápido, produzindo um fenômeno urbano chamado de hipertrofia ou macrocefalia urbana, que é também conhecido como inchaço urbano. Isso se deve, no caso brasileiro, especialmente ao processo de urbanização e industrialização terem ficado concentrados em 2 municípios, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, quase todo mundo que buscava emprego na indústria ou emprego em cidades que cresciam, buscava em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso fez com que essas 2 regiões crescessem muito mais do que a média nacional em termos demográficos e urbanos, produzindo então a hipertrofia, o inchaço, ou a macrocefalia urbana. Tanto é que São Paulo e Rio de Janeiro se transformam ao longo da história do Brasil, especialmente da década de 60 para cá, nas 2 únicas megacidades brasileiras. Bruno, o que é uma megacidade? É uma cidade que tem a população igual ou superior a 10 milhões de habitantes. Então, 10 milhões de habitantes é o que nós chamamos de megacidade. A China é o país que mais tem megacidade no mundo, também com aquele tanto de gente que tem lá. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, as 2 únicas megacidades brasileiras, em função dessa centralidade econômica e industrial que transforma em centralidade urbana. Rio de Janeiro e São Paulo também se transformam em 2 grandes metrópoles. Bruno, o que é uma metrópole? Metrópole é uma área urbana que centraliza as decisões e os investimentos. Então, se metrópole é uma área de centralização, Rio de Janeiro e São Paulo são chamadas de metrópoles nacionais, são as 2 únicas metrópoles nacionais brasileiras, ou seja, que elas têm capacidade de influenciar em todas as outras áreas urbanas do Brasil, e as metrópoles mundiais ou globais, as 2 únicas brasileiras também. Beleza? O Brasil ele tem metrópoles regionais, metrópoles locais, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Manaus, Belém, Goiânia. Porém, nenhuma dessas metrópoles tem a capacidade que Rio de Janeiro e São Paulo têm de influenciar culturalmente, economicamente, o Brasil e de influenciar e ser influenciada nas decisões globais. Isso demonstra para a gente que existe uma lógica na urbanização chamada de hierarquia urbana. Ou seja, em urbanização existem áreas urbanas mais e menos importantes. São Paulo e Rio de Janeiro, em termos de hierarquia urbana, são as áreas urbanas mais importantes do Brasil. E essa sua importância e centralidade urbana está diretamente vinculada ao processo de industrialização, JK e militares que concentram os investimentos nessas 2 áreas, que atraem a população, produzindo a urbanização rápida de São Paulo e Rio de Janeiro. Só que esse crescimento no processo de urbanização, esse crescimento espacial de São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, são cidades que não se contiveram no seu próprio limite, cresceram tanto em termos demográficos, que produziram um crescimento urbano da sua mancha ou malha urbana. Esse crescimento espacial produziu a formação das famosíssimas regiões metropolitanas, que são as cidades imediatamente influenciadas por suas metrópoles. Então, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro influenciam o Brasil inteiro, tudo bem, mas influenciam muito as áreas urbanas imediatamente vizinhas a elas. Que a gente vai ter São Paulo, vai ter Rio de Janeiro, vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, vai ter São Paulo, vai ter Diadema, vai ter Osasco, São Caetano. No Rio de Janeiro a gente tem a Baixada Fluminense, que são as áreas imediatamente vizinhas que sofrem grande interferência, formando um grande emaranhado urbano chamado de regiões metropolitanas. Todas as metrópoles têm sua região metropolitana. Então, Belo Horizonte, que é uma metrópole regional, região sudeste, tem sua região metropolitana, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Manaus, Belém, que são metrópoles regionais, uma capacidade de influenciar suas regiões, acabam tendo uma capacidade de influência muito forte nas cidades mais próximas, formando uma região metropolitana
ou uma região influenciada diretamente pelas metrópoles. E na medida em que essas metrópoles crescem, elas acabam englobando, elas acabam engolindo, anexando as cidades que estão na sua volta. Ou seja, o crescimento espacial de áreas urbanas acaba produzindo um fenômeno chamado de conurbação, também conhecido como integração. Esse fenômeno ele pode ser representado esquematicamente numa lógica do seguinte: se eu tenho uma cidade A, qualquer uma, tá? Normalmente uma região, uma área metropolitana, e uma cidade B, então vamos supor uma cidade, uma metrópole A, e uma cidade menor que é B, quando a cidade A ela começa a crescer, a gente chama de crescimento urbano, e a cidade B começa a crescer, significa que essas duas cidades se encontram e se integram. E eu passo a não enxergar mais onde a cidade A termina e onde começa a cidade B. Eu tenho uma integração espacial em função do crescimento espacial urbano de áreas urbanas. Eu estou dando um exemplo aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente tem esse fenômeno da conurbação, da conexão física entre áreas urbanas em várias metrópoles e áreas urbanas brasileiras. Isso é o fenômeno de conurbação, é a integração. Integração feita por meio político, por meio econômico, as atividades econômicas se integram, por meios físicos, com infraestrutura de transporte e comunicação, investimentos conjuntos em avenidas, em redes de saneamento, em transmissão de energia, tudo caracterizando o que a gente chama de conurbação ou conexão e integração de áreas urbanas ou formando uma região metropolitana. Então presta atenção nos conceitos fundamentais: urbanização rápida, conurbação, megacidade, metrópole e hierarquia urbana. Urbanização vinculada à industrialização e também urbanização vinculada à concentração fundiária, no caso específico do Brasil. Agora, esse processo de hipertrofia e macrocefalia urbana, ele pode trazer algumas soluções, por exemplo, essa integração urbana é uma solução econômica e social de circulação de mercadorias, riquezas e pessoas, mas esse processo, especialmente a hipertrofia, a macrocefalia, esse inchaço exagerado de áreas urbanas, ele pode trazer alguns problemas, que a gente lista aqui como problemas ambientais e sociais. Do ponto de vista ambiental, a gente tem o crescimento das ilhas de calor, o aumento da temperatura das áreas urbanas é um problema ambiental e quanto maior for a área urbana, quanto maior a hipertrofia ou macrocefalia, mais quente tende a acontecer. A ocorrência cada vez mais concentrada de chuvas ácidas, fruto da poluição e queima de combustíveis fósseis em áreas urbanas. Outro problema são as chamadas enchentes. E outro problema muito parecido com as enchentes são as inundações. São chamados problemas urbanos que estão diretamente associados ao crescimento da área urbana, à queima de combustível fóssil, às edificações, à poluição, à impermeabilização do solo. São problemas ambientais muito vinculados ao crescimento urbano, normalmente desordenado quando a urbanização é rápida. Mas a gente tem também problemas sociais gravíssimos. O primeiro deles é o processo de periferização. Só que não é uma periferização geográfica, é uma periferização socioeconômica. Ou seja, o crescimento periférico muito intenso, que é também conhecido, essa periferização, essa marginalização socioeconômica, como um processo de favelização. Bruno, eu posso utilizar a expressão favela? Eu posso falar em favelização sem cair em preconceito? Claro que pode. Favela é uma expressão, inclusive, técnica. A ONU ela adota a expressão favela desde 2012, por exemplo. 2002, desculpa. Então, processo de favelização, que são essas áreas periféricas socioeconomicamente, elas podem estar dentro de um centro urbano, por exemplo, ou na sua periferia geográfica, mas que têm acesso aos equipamentos urbanos extremamente precário. Isso é um problema social que está diretamente associado ao crescimento urbano muito rápido, a essa hipertrofia e macrocefalia urbana sem um planejamento urbano adequado. E um outro problema está vinculado à mobilidade urbana, ou seja, vai acontecer a saturação das
vias de acesso e escoamento, ou seja, um trânsito cada vez mais caótico, cada vez mais difícil de se viver nesses tipos de ambientes, que tem um planejamento urbano inadequado para o seu tamanho da população hipertrofiada em função de uma urbanização extremamente rápida como características do Brasil. Outros países também têm essa característica, mas no Brasil isso acontece muito rápido, a partir da década de 40 e com muita evidência entre os anos 60 e 90. Esse processo de mobilidade urbana cada vez mais limitado em função da saturação, dos engarrafamentos, acabam produzindo dificuldades em migrações. Pessoal, fiquem atentos a isso para as provas, principalmente para a migração que é típica de área urbana, que é a chamada migração pendular, que é a migração casa-trabalho, trabalho-casa, casa-escola, escola-casa. Essas dificuldades em migração pendular, horas e horas do dia perdido, parado em engarrafamento, acaba gerando um impacto grande sobre qualidade de vida, redução da qualidade de vida da população, estresse muito alto, o que resulta em queda de produtividade. Então esse modelo urbano hipertrofiado, ele acaba impactando inclusive na economia, reduzindo produtividade, diminuindo qualidade de vida, aumentando o estresse, dificultando circulação de riqueza, que é um problema social e econômico típico de cidades hipertrofiadas em países de industrialização tardia, depois da década de 50, com um processo de urbanização extremamente rápido. Beleza, pessoal? Grande abraço.